precisa, quando nós estamos falando de um caminho para a cura da ansiedade e depressão, nós precisamos compreender quais são as maiores dificuldades também. Então, eu vou separar essa live no momento em que quais são as dificuldades que acontecem com o paciente ansioso depressivo, o porquê dessas dificuldades acontecer. Eu vou falar de algumas crenças também, de algumas frases que essas frases acabam acontecendo, porque vão no médico, por exemplo, ainda hoje, tive uma pessoa que está inscrita no evento e que ela me mandou uma mensagem dizendo assim: Gi, eu tenho uma depressão crônica há 40 anos. E eu tô querendo entender como que eu posso melhorar o meu quadro, porque com as medicações eu não tô tendo uma evolução. E eu disse para ela assim: primeira coisa que eu quero que você entenda é que toda vez que um médico disser para você que o que você tem é crônico, é porque ele não descobriu um caminho para o tratamento. Quando ele entender que ele precisa descobrir um caminho para tratamento, ele vai procurar esse caminho e vai te entregar um tratamento. E daí ele vai deixar de dizer para você que é crônico. Toda vez que carimbam em você dizendo isso que você tem é crônico, ou que a gente carimba num paciente dizendo isso que você tem é crônico, é porque eu, como profissional, não me sinto capaz de te dar uma resposta que vai te levar a um processo de melhoria e de cura. Então é muito importante a gente conseguir entender esse lugar e o nosso compromisso com o outro, né. Eu já me disseram lá no passado que o que eu tinha era crônico, e isso de me dizer que era crônico quase que decretou o fim da minha vida. Bastava eu ter acreditado piamente que eu teria uma epilepsia crônica para ter sido epilética a vida toda. Então eu peço que vocês tenham muito carinho com a vida do paciente de vocês, mas também tenham muito carinho com a vossa vida. Quando ouvirem que é crônico, procurem um outro profissional, porque provavelmente aquele profissional já não está realmente preocupado com a sua melhora. Se a gente for pensar nisso, até o exemplo que eu dei para ela, eu falei assim: olha, pensa só comigo. Lá no passado, na década de 80, surgiu o HIV. Na verdade, no final da década de 70, né? Surge o HIV. E as pessoas soropositivos, naquela altura, entenderam que aquilo era crônico, que iam morrer, que não iam ter outra saída, que não poderiam viver com aquilo. Até que alguém entendeu, não, eu vou procurar uma saída para essa pessoa. Alguém decretou que o crônico não era crônico e começou a procurar. E hoje a gente tem tantas pessoas aí no mundo que conseguem viver com HIV, serem progenitores com HIV e conseguem ter uma vida quase que normal, fazendo uso de algumas medicações, fazendo alguns tratamentos, mas seguem ali com uma normalidade. Então, não acreditem quando o crônico vier. Então, para a gente começar já falando que existe um caminho para a cura, nós precisamos quebrar essa ideia do diagnóstico de crônico. Isso é seu para o resto da vida, porque isso é limitador. Até mesmo se a gente for pensar no aspecto autista, o que era no passado e hoje as crianças, o quanto elas conseguem fazer, tem crianças com autismo, crianças não, adultos com autismo que exercem trabalhos de advogados, trabalho de médico, trabalhos nas mais variadas funções, né? Imagina se a gente continuasse limitando o percurso deles. Então é muito importante que a gente consiga abrir os nossos olhinhos e tratar as pessoas como elas devem ser tratadas, com respeito e entender que quem determina o fim está lá em cima, não é a gente que determina o fim. Então, o nosso papel como terapeuta é entender o caminho, o que que é a ansiedade, o que que é a depressão e como que ela atua no corpo de um paciente. Porque se a gente não consegue compreender esse caminho da ansiedade para chegar na cura, a gente provavelmente vai curar do jeito errado. E vamos curar como os muitos profissionais que tem aí. Outro dia eu estava falando com um paciente que disse para mim assim: Gi, o médico, quando sentou na minha frente para me receitar os medicamentos e para ver o que eu tinha, ele começou a ver os sintomas que eu tinha, e cada sintoma que eu tinha, ele escrevia no computador. Entretanto, depois o médico se ausentou e eu dei uma curiosa, né? Eu fui ali curioso ver o que que tinha acontecido no computador. E ele estava escrevendo os sintomas e o próprio computador estava dando o diagnóstico. Eu achei aquilo tão duro para mim que eu saí da sala sem esperar ele voltar. Isso pode acontecer, gente. Isso pode acontecer porque, na verdade, é bem isso. É quase como se a gente pegasse o DSM, abrisse e fosse: ah, peraí, deixa eu ver se é transtorno de ansiedade generalizada. Ah, tem 3 ou mais sintomas disso? Ah, então é transtorno de ansiedade generalizada. Vai lá e carimba o paciente com isso. Então é importante a gente entender que aqui, em tudo que eu vou falar, nós não estamos categorizando o paciente, nós estamos entendendo que ansiedade e depressão, elas têm um fundamento, um caminho para chegar até a ansiedade e depressão. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos entender? Um paciente, quando tem
a ansiedade, ele passou por um trauma emocional. Vamos entender um pouquinho como funciona a nossa vida, então, por mais que a gente, às vezes, o óbvio também precisa ser dito. Então, eu sou uma pessoa que sou sensorial. O tempo todo eu estou criando percepções sensoriais sobre o que está acontecendo. Por exemplo, hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, então eu estou olhando aqui as coisas, a forma que ela dispõe os móveis, o cheiro que tem esse espaço, estou tocando nas coisas, estou sentindo o contato disso aqui. Quando eu saio lá para fora, eu tenho um outro contato e o meu corpo o tempo todo está tentando me dar sinais do que está acontecendo comigo. E é assim que vai seguindo a minha vida, ou seja, o tempo todo eu vou tendo uma percepção se aquilo é bom ou se aquilo é mal. Eu costumo dizer sempre para os meus terapeutas biomicrohertz que o nosso cérebro ele só funciona de duas formas: ou ele gosta de uma coisa, ou ele não gosta de uma coisa. E isso é para facilitar o nosso caminho, para facilitar a nossa vivência e experiência de vida. Então, se eu gosto de uma coisa, eu me aproximo, se eu não gosto de uma coisa, eu me afasto. Eu posso me aproximar menos ou eu posso me afastar mais, de acordo com o que eu quero daquela situação. Uma criança é igual. Se você vem com a titia pro colo, e ele não gosta de você, ele, ó, vai para trás, ele não quer ir, né? Ou ele não quer ir por algum motivo. Aí, se você vem com alguma coisa, né? Quantas vezes a gente não pega um gelado, não pega um chupa-chups, não pega alguma coisa e mostra para aí a criança já vai feliz da vida. Porque ela não é que ela tá querendo você, mas ela tá querendo aquilo. Então, ela aproxima, tá? Então, ou ela aproxima, ou ela se afasta, certo? Aí, até aí, todo mundo entendeu. E sensorialmente, é isso que vai fazer com que eu sinta-me mais agradável para uma coisa ou menos agradável. Consoante eu vou recebendo as informações sensoriais, eu vou guardando essas informações sensoriais. E como que eu vou captar essas informações sensoriais? Através da visão, do tato, do olfato, do paladar, né, da audição. A partir daí, esses sensores vão transmitir e vão codificar numa imagem para o meu cérebro. Bem, se eu estou com um cheiro X, numa espacialidade X, eu estou no lugar Y. Mais ou menos assim que o nosso cérebro vai fazer. Quando a gente está falando de um paciente com ansiedade, o que acaba acontecendo? Então, eu tenho isso que está acontecendo e eu passo por uma situação traumática. Naquele momento que eu vi um carro e bateu em alguém, o meu coração começa a acelerar. E naquele momento, eu vou criar uma relação de percepção e vou trazer essa memória aqui para o meu cérebro. Eu vou congelar essa memória, como se fosse uma ideia de congelar uma nanofotografia. É nesse momento que eu congelo essa ideia que o meu corpo guarda esses registros. Então, a ansiedade é um trauma emocional que o paciente passou em algum momento da vida dele, tá? E a partir do momento em que ele passou por aquilo, ele guardou aquele conflito e não soube como resolver da melhor forma. Mas o corpo dele também guardou essas memórias. Então a gente age a nível emocional, a emoção dele cria uma memória que cria uma sequela física. Então, um paciente ansioso ou depressivo vai ter esse caminho. E é a partir do desenvolvimento desse caminho, por exemplo, com trauma já como que ele vai intensificar ou não a depressão dele, que ele vai intensificar ou não a ansiedade dele. Por isso é muito comum a gente olhar para um paciente com ansiedade e hoje ele tem pequenos sintomas sutis, como roer unhas. Por exemplo, eu tenho uma aluninha minha que tem 9 aninhos e ela não tem, as unhas dela, tipo, é carne, sabe? Porque ela rói as unhas todas. Então, roer unhas é um sinal de ansiedade, é um sinal sutil. Trimelicar as pernas é um sinal sutil. Puxar cabelo é um sinal sutil. Aquelas pequenas puxadinhas, vibrações que tem no corpo, né? Vibrações tissulares, é um sintoma sutil. O gaguejar, quando tem que falar em público, é um sintoma sutil. Então, algumas coisas vão demonstrar para a gente que aquela pessoa pode estar entrando em ansiedade. Depois que ela entra em ansiedade, ela começa a ter dificuldade de exposição. Ou seja, eu não consigo estar mais no mesmo ambiente com a mesma tranquilidade que eu tinha antes. E por que eu não consigo mais? Porque eu acho que todo mundo vai ver que eu não estou bem. Então, se eu tenho uma crise de ansiedade num lugar público, eu não quero mais ir para aquele lugar público, porque eu tenho medo que aconteça novamente. E eu sinto que eu fui envergonhada naquele lugar público, eu sinto que eu estou indefesa naquele lugar público. Então, a partir dali, eu começo a entender o que eu posso fazer para que eu não fique mal dentro da minha ansiedade, tá bom? Então,